O que você faria se visse uma mulher apanhando dentro da própria casa? E ninguém, absolutamente ninguém, pudesse ouvir seus gritos? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Elias Boone. Tenho 58 anos e sou fazendeiro aposentado aqui no Arizona. E essa história eu vi com meus próprios olhos. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. Ele bateu tão forte que a visão dela ficou turva. Bochecha pegou fogo de dor e o gosto de sangue atingiu sua língua como ferrugem. Ela cambaleou para trás. As tábuas do chão gemeram sob seus pés descalços. Ela não gritou. Não mais. Não tinha motivo. Silas Creed a observava com um sorriso satisfeito. Estava alto, barriga cheia de uísque, olhos vermelhos com a loucura da posse. Você vai aprender, ele sibilou, de um jeito ou de outro. Clara Ray tinha 22 anos. Jovem demais para ter tanto medo esculpido nos ossos. Velha demais para acreditar em resgate. Ela agarrou a borda rasgada do vestido de algodão. O ombro latejava onde ele a empurrou contra a parede. Um roxo já estava nascendo. Combinava com os das coxas, das costelas, da alma. Chamavam aquilo de casamento, mas não houve votos nem aliança. Apenas um contrato assinado, com uma garrafa e uma mentira. Ele a comprou com dinheiro e ameaça. E naquele canto esquecido do Arizona, ninguém perguntaria o porquê. O quarto fedia a suor e poder. Um homem bêbado no próprio controle. Clara ficou parada, uma mão tremendo ao lado do corpo. A outra cerrada tão forte que as unhas cravaram na palma. Ela olhou para ele. Algo piscou por trás do olho inchado. Não era rendição, era estratégia. Ela engoliu. Deu um passo à frente, devagar. Silas estreitou o olhar. Mudou de ideia, foi? Clara assentiu. Então sussurrou. Aqui agora? Ela perguntou, a voz mal passando de um suspiro. Mas as palavras caíram como trovão. Silas riu, alto, cheio de vitória. Despejou outra dose. Caiu na cadeira de madeira como um rei em seu trono. Tomou um longo gole da garrafa. Atrás dele, os dedos de Clara roçaram a lamparina de óleo na prateleira. O pulso martelava nos ouvidos. O coração mais alto que as botas dele jamais foram. Ele não a ouviria sair. Não sentiria a ausência até amanhã. Silas ergueu o copo na direção dela. Você fez a escolha certa, garota. Clara sorriu. Foi o primeiro sorriso que ele viu dela. Ele não sabia que seria o último. Ela virou. Caminhou até a porta. Devagar, calma, precisa. Cada passo longe dele era um passo em direção à liberdade. Cada roxo ficava mais leve a cada sopro de ar da noite. Ela não chorou. Não olhou para trás. Nem uma vez. As estrelas sobre Tombstone piscavam como 1000 testemunhas. Ela correu pela mata seca e poeira. Sem sapatos, sem plano. Apenas propósito. Atrás dela, silêncio. Na frente, o desconhecido. Ela correu em direção a ele porque qualquer coisa era melhor que ficar. Se a morte estava esperando que fosse. Mas se a vida estava lá fora, se houvesse uma única alma com bondade sobrando, então era para lá que ela iria. Ela agarrou as costelas, os pés cortados em pedras e espinhos. Mas continuou. A noite era seca e cruel, mas ela já tinha sobrevivido a coisas piores. Continuou se movendo até as pernas cederem perto de um monte de terra e pedra. Ela desabou na beira do cemitério Boot Hill. Respiração ofegante. Coração martelando, olhos arregalados e perdidos. Então, passos, lentos, pesados, firmes. Uma sombra caiu sobre seu corpo. Ela piscou para cima, esperando o outro monstro. Mas em vez disso viu um homem, mais velho, gasto, segurando flores. Olhando para ela como se tivesse visto um fantasma, ele largou as flores. Clara tentou falar. Nenhum som saiu. O homem se ajoelhou ao lado dela. A voz dele tremia como o vento do deserto. Você tá bem, querida? Ela não respondeu. Não precisava. Ele viu tudo escrito na pele dela. No silêncio dela, ele estendeu a mão. As mãos tremendo. E foi assim que Elias Boone a encontrou. Não como um salvador,
mas como um homem ainda esperando. Ele ainda não tinha ficado sem razões para acreditar em redenção. A luz da manhã rastejou sobre Tombstone, suave e dourada, como se tivesse medo de tocá-la. Clara acordou com poeira na boca e um peso no peito que não era só dor. Era a lembrança de tudo que ela tinha deixado para trás. Ela piscou e viu botas ao lado do rosto. Velhas, gastas, arranhadas por anos de trabalho. Então ouviu a voz de um homem, baixa, lenta, áspera como cascalho. "Você ainda está comigo, querida?" Ele perguntou. Ela tentou falar, mas a garganta queimava. Só um aceno saiu. Elias Boone tirou o chapéu e esfregou a nuca. Ele não tinha visto ninguém por aqui em dias. E agora isso. Uma jovem mulher deitada na frente de um túmulo, como se tivesse caído do céu direto para o inferno. Ele olhou para a lápide ao lado dela. Era o nome da esposa dele. Por um segundo, achou que tinha enlouquecido. "Calma agora", ele sussurrou. "Eu te peguei." Ele a ergueu nos braços. Ela era leve, leve demais. A pele quente de febre. O cabelo cheirava a fumaça e medo. Ele a carregou pelo campo seco em direção ao cavalo. Cada passo fazia seu ombro doer, mas ele não parou. Nenhuma vez. No pequeno rancho na borda do vale, ele a deitou na cama velha perto da janela. Seu rancho ficava abaixo no vale a oeste de Tombstone, onde o vento sempre cheirava a poeira e fantasmas antigos. A mesma cama em que sua esposa tinha morrido. Ele despejou um pouco de água na boca dela. Ela estremeceu. Depois bebeu. Pela primeira vez em dias, ela não se sentiu cansada. Horas passaram. O vento lá fora assobiava pela cerca como uma velha canção. Elias sentou perto da janela, chapéu na mão, olhando para ela. Ela abriu os olhos de novo, suaves, incertos. "Onde eu tô?" Ela sussurrou. "Em casa", ele disse baixinho. Não exatamente a minha, mas segura. Algo quebrou dentro dela. Não era dor dessa vez. Era alívio. Ele tentou sorrir. "Você tem gente em algum lugar? Alguém que vai vir procurar?" Ela balançou a cabeça. Os olhos encheram, mas nenhuma lágrima caiu. "Não mais", Elias acenou devagar. Ele não insistiu. Não pediu a história dela. Ele tinha visto coisas quebradas demais para exigir os detalhes. Em vez disso, disse: "Descansa. Amanhã a gente descobre o que vem depois." Ela fechou os olhos. Mas a mão dela encontrou a dele. Os dedos tremiam. "Obrigada", ela sussurrou. Elias olhou para ela por um longo tempo. Não disse uma palavra. Mas lá no fundo, algo que ele achava que estava morto há muito tempo começou a se mexer de novo. Um sentimento quieto, algo perto da esperança. Ele virou para olhar pela janela. O céu estava ficando vermelho com o pôr do sol. E lá longe, além das colinas, uma nuvem de poeira estava subindo. Cavaleiros vindo rápido. Os cavaleiros vieram pouco antes do escurecer. Poeira rolava atrás deles como fumaça de um fogo que nunca se apagava. Elias viu primeiro. Ele saiu para a varanda, mão descansando perto do velho Colt que pendia na porta. A mesma arma que ele jurou que nunca mais tocaria. Lá dentro, Clara se sentou na cama, o rosto pálido, os olhos arregalados. Ela conhecia aquela poeira. Já tinha visto antes. "É ele", ela sussurrou. A voz mal fez som. Elias não perguntou quem. Não precisava. Ele podia ver a verdade escrita nela inteira. Ele acenou uma vez. "Fica dentro. Tranca a porta atrás de mim." Clara quis protestar, mas algo nos olhos dele a parou. Não era raiva, era determinação. O tipo que vem de um homem que já enterrou demais. Ele entrou no quintal. Botas estalando contra a terra seca. O cavaleiro desacelerou. 2 homens. O da frente alto e pesado, com um sorriso cruel que deixava o ar mais frio. "Bum", o homem chamou. "Você tem algo que é meu." Elias não se mexeu. "Não acho que tenho", ele disse. "Só tenho aqui um cavalo cansado e uma mulher que não pertence a ninguém." O sorriso do homem desapareceu. A mão dele caiu em direção à arma. Elias o observou de perto. Calmo como um homem contando segundos antes da tempestade. Lá dentro, Clara estava na janela, observando por uma fresta na cortina. As mãos tremiam, não de medo dessa vez, mas do pensamento insuportável de que alguém pudesse morrer por ela. O sol escorregou atrás da serra.
A luz ficou vermelha, pintando a terra como sangue antes de derramar. Então aconteceu. Um único grito, um clarão. 2 tiros ecoaram pelo vale. Clara gritou o nome dele, mas a voz desapareceu no vento. Quando ela correu para fora, o ar estava denso com poeira e pólvora. Elias estava de joelhos, segurando o ombro. O outro homem estava imóvel. O segundo cavaleiro já estava fugindo em direção às colinas. Elias olhou para ela, fazendo careta, mas ainda firme. Acabou, ele disse. Entra antes que venham mais. Ela se ajoelhou ao lado dele, lágrimas cortando a sujeira no rosto. Você não devia ter feito isso por mim. Ele sorriu fracamente. Talvez não, mas acho que eu devia fazer uma coisa boa antes de encontrar meu Criador. Clara pressionou um pano na ferida. Então é melhor você não encontrá-lo ainda. Elias riu baixinho. Vou tentar não, querida. A noite caiu devagar e pesada. À distância, coiotes uivavam como se estivessem cantando para os mortos. Mas dentro daquela pequena casa, 2 almas respiravam o mesmo ar. E o mundo parecia quase em paz. Se você ainda está aqui ouvindo, toma um gole devagar do seu café. Me conta que horas são aí, de onde você está e de onde você está ouvindo essa história. E se esse conto do Velho Oeste tocou você, aperta esse botão de inscrever, parceiro. Tem mais poeira, perigo e um pouco de amor esperando no próximo. O dia chegou quieto, mas a terra parecia diferente. Até o vento tinha parado, como se estivesse esperando por algo. Elias acordou antes do amanhecer. Ficou do lado de fora da cabana, observando o horizonte virar de azul para dourado. Ele já tinha estado aqui antes, muitas vezes. Homens diferentes. Mesmo tipo de problema. Clara saiu, o cabelo solto, as mãos ainda manchadas com o sangue dele da noite anterior. Você acha que eles voltam? Ela perguntou. Ele acenou. Sempre voltam. Ao meio-dia o calor estava pesado. Moscas zumbiam ao redor da cerca. O silêncio era do tipo que faz seu coração disparar. Então eles vieram. 3 cavaleiros. Poeira arrastando atrás como fantasmas, perseguindo eles. Elias observou do celeiro. Tinha movido os cavalos, colocado algumas cordas pelo caminho e carregado as balas que sobraram. Estava cansado, mas a mente estava afiada. O primeiro cavaleiro veio rápido. Não viu a tábua solta que Elias tinha armado. O cavalo tropeçou. O homem voou. Bateu na terra com força. Não se mexeu de novo. O segundo desacelerou, gritando um aviso. Clara, lá dentro, agarrou a beirada da janela. A respiração rápida e rasa. Então Silas apareceu. O rosto machucado. Chapéu puxado para baixo. Raiva torcendo a boca. Ele puxou as rédeas do cavalo, escaneando o quintal. Bum! Ele gritou. Sai daí! Vamos terminar o que você começou. Elias entrou na luz do sol. Rifle na mão, parecia mais velho que da última vez que Silas o viu, mas mais calmo também. Não comecei nada, Creed. Só terminei o que você trouxe. Silas rosnou. Você acha que isso termina comigo? Elias não respondeu. No segundo seguinte, tudo explodiu. O segundo cavaleiro atirou primeiro. Elias se abaixou atrás de um poste e atirou de volta. Ele já tinha feito isso antes, há muito tempo, quando era mais jovem e tinha mãos mais firmes. A bala acertou o braço do homem. Mandou ele gritando e correndo para as colinas. Silas investiu para frente, gritando. O cavalo bateu pela poeira. Arma erguida. Elias esperou. Uma respiração, 2. Então atirou. Um tiro limpo. Silas caiu com força, rolando na terra. A arma dele escorregando para longe. Elias caminhou devagar. Rifle ainda apontado. Silas tentou falar. Sangue nos lábios. Você acha que é herói, Bone? Elias olhou para baixo. Firme. Não. Só um homem que finalmente parou de correr. Ele puxou o gatilho uma última vez. O eco carregou pelo vale até mesmo o vento ficar quieto. Clara veio correndo. Parou ao lado dele, tremendo, lágrimas nos olhos. Acabou. Ela sussurrou. Elias olhou para a serra, onde o último cavaleiro tinha sumido. Quase. Longe, trovões roncaram. Não do céu, de cascos. E dessa vez, eles não vinham por sangue. Estavam trazendo outra coisa. A poeira baixou naquela noite. O ar cheirava a fumaça, suor e algo novo. Paz. Elias ficou perto da cerca, olhando para as colinas onde os cavaleiros tinham sumido.
O braço doía, mas o coração estava leve pela primeira vez em anos. Clara veio ficar ao lado dele, o rosto suave na luz laranja. Eles foram embora, ela disse. Ele acenou. Por enquanto, por um tempo, nenhum dos dois falou. O mundo parecia parado. Até o vento parecia cansado de lutar. Naquela noite, Clara fez sopa com o pouco que tinham. Ela se moveu devagar, cuidadosa para não acordar a dor nas costelas. Elias sentou perto do fogo, observando as chamas dançarem pelo rosto dela. Você já pensou se Deus dá segundas chances? Ela perguntou. Ele olhou para o rifle ao lado dele. Talvez, ele disse baixinho. Ou talvez ele só continue esperando até a gente parar de correr. Clara sorriu um pouco. As mãos tremeram quando ela colocou a tigela na frente dele. Você parou de correr hoje. É, ele disse. E acho que você também. Eles comeram em silêncio por um tempo. Lá fora, a noite se esticava ampla e gentil. Dias viraram semanas. Elias se curou devagar. Clara ajudava no rancho, alimentava os cavalos, consertava cercas, ria um pouco mais a cada manhã. O som da risada dela enchia a casa como luz do sol por uma janela velha. Às vezes falavam sobre deixar Tombstone. Outras vezes só sentavam na varanda observando o horizonte. Nenhum precisava de muito, só paz. Uma manhã, Clara trouxe 2 xícaras de café e sentou ao lado dele. O sol nasceu suave e dourado. Você já pensa no que vem depois? Ela perguntou. Elias sorriu. Penso nisso todo dia. Só parei de tentar perseguir. Ela acenou, tomando um gole devagar. Talvez a vida não seja sobre do que a gente foge. Talvez seja sobre pelo que a gente decide ficar. Ele olhou para ela. As linhas no rosto dele suavizaram. Então eu vou ficar bem aqui. Ela riu baixinho. Aqui, agora. Ele sorriu de volta. Toda vez, Clara, toda vez. O vento carregou a risada deles pelo vale. As cicatrizes nunca iam desaparecer completamente. Mas tudo bem. Algumas cicatrizes eram prova de sobrevivência, não de dor. Talvez essa seja a lição escondida aqui na poeira e no silêncio. E às vezes a vida te quebra só o suficiente para você poder reconstruir mais forte. Que o amor nem sempre grita. Às vezes ele só senta do seu lado e fica. E talvez a verdadeira pergunta seja essa. Quando a tempestade passar e o barulho morrer, por quem você vai escolher ficar? O que vale a sua paz? Se essa história tocou algo em você, deixa um like. Ajuda mais gente a encontrar o caminho até esse cantinho do Velho Oeste. E se você ainda não se inscreveu, aperta esse botão, parceiro. A gente tem mais histórias esperando. Sobre amor, perda e o tipo de coragem que te mantém respirando quando o mundo diz para parar. Agora, respira fundo, toma um gole do seu café e me conta nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são aí. Porque aqui, embaixo do mesmo céu, nunca é tarde demais para recomeçar.